Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 12 de janeiro de 2025. O Evangelho de Jesus Cristo é de autoria de Lucas 3, de 15 a 16, de 21 a 22. O batismo de Jesus. Estamos celebrando hoje a solenidade, a festa do batismo do Senhor. E aqui estamos encerrando esse tempo do Natal. A partir de agora iniciaremos o tempo comum, conhecido como tempo comum, tempo do início da vida pública de Jesus. Então nasceu há pouco, mas já está batizado e agora inicia a sua vida pública. E claro, não poderia iniciar sem que, de fato, celebrássemos o batismo. O batismo de Jesus é, dentro da linha do tempo, aquele momento em que Jesus agora assume a sua vida pública, presente no mundo, onde ele sai em missão. Conhecemos o episódio das tentações de Jesus Cristo, que vai acontecer a partir de agora. Ele vai, então, fazer um jejum, vai entrar em oração durante 40 dias no deserto, e nesta ocasião ele será tentado, O ser, o ter e o poder, as três tentações. Mas vamos voltar para o Evangelho. Jesus entra na fila para receber o batismo. Todos eram batizados por João para a conversão, para o perdão dos pecados. E Jesus é batizado para quê? Pois bem, se eles receberam o batismo para o perdão dos pecados, se Jesus não tem pecado, para que ele ser batizado? Nós conhecemos bem aquela passagem em que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. A segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, que nunca teve pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Está dito aí nesta passagem. Então, em tudo, assumiu a condição do ser humano, recebendo também o batismo, assim como qualquer um outro pecador, mesmo sem ter pecado. Vamos deixar claro isso, Jesus não foi pecador, Jesus não recebeu o batismo, mas mostrando em tudo, assim como também a sua morte, para nos garantir a salvação. Então Jesus assumiu em tudo a nossa condição humana, menos o pecado, mas Deus assim quis que Jesus seguisse este caminho. Então entra também na fila junto com os pecadores, assim como enfrentou a experiência da morte para nos garantir a salvação, a ressurreição. No batismo de Jesus, a presença trinitária se faz presente. O Filho amado de Deus, que é aqui apresentado por Deus do céu, aquele a quem nós devemos recorrer e a quem nós devemos escutar. Este é meu Filho amado, escutai-o. A voz que vem do céu apresenta Jesus como Filho de Deus. Então, o batismo de Jesus, a Trindade Santa, se apresenta para o mundo. Filho de Deus, Deus como Pai,
o Filho e o Espírito Santo em forma visível. O autor do batismo recebendo o batismo, aquele que é autor do batismo, recebe o batismo com água, o batismo através de João, o que nos lembra bem a presença da Trindade Santa, a dimensão comunitária do batizado, do batismo. Quem é batizado, então participa da missão de Jesus, participa da vida da igreja. É pelo batismo que nós somos imersos na graça e incorporado no corpo de Cristo, místico que é a própria igreja. Jesus se faz presente. Ao sermos batizados e nos tornarmos filhos e filhas de Deus e membros de seu povo, nós nos tornamos também participantes da tríplice missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei, pastor. Participamos de seu sacerdócio, oferecendo nossa própria vida como sacrifício e culto espiritual a Deus. Então, recebemos o mundo sacerdotal, participamos do mundo profético e somos imersos na tríplice missão de Jesus Cristo. A imposição do sacramento na vida cristã nos lembra a presença da Santíssima Trindade, o que nos lembra que um batismo válido na igreja é sempre pela imposição trinitária. João, Maria, Pedro, Manuel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o batismo. Assim, a Trindade Santa presente na vida daqueles que também são incorporados como filhos adotivos de Deus através do sacramento do batismo. Tem uma passagem linda no comentário feito por Dom Edilson, no verso da folha de hoje, da missa de hoje, em que ele cita a fala do Papa Francisco do dia 15/1/2014, na Praça de São Pedro, citando o documento de Aparecida, o número 172B, o número 175B. Este é o número do documento de Aparecida, em que o Papa Francisco lembra bem, ninguém se salva sozinho. Esta é a primeira parte, para lembrar que no batismo nós sabemos que nós somos responsáveis pelos outros, mas os outros também se tornam responsáveis por nós. Nós pertencemos a uma comum unidade. Nós somos membros desta comunidade. A dimensão comunitária não é apenas uma moldura, um contorno, mas constitui uma parte integrante da vida cristã, do testemunho e da evangelização. A fé cristã nasce e vive na igreja, e no batismo, as famílias e as paróquias celebram a incorporação de um novo membro a Cristo e ao seu corpo, que é a igreja. Cita o documento de Aparecida no seu número 175B, para lembrar que na igreja, pelo batismo, nós nunca estamos sozinhos. Nós somos incorporados, nós somos inseridos, nós somos incluídos nesta grande missão ao qual o batismo nos desafia a vivermos a nossa fé. Nós rezamos pelos outros, mas os outros rezam também por nós. Nós nos preocupamos com o outro, meu irmão, porque o meu irmão também se preocupa comigo. Eu pratico a caridade porque também recebo, em gesto de gratidão, o amor, a fé, o compromisso com a palavra, com a missão da igreja, porque eu sou membro desta igreja, eu sou igreja. Então, no dia de hoje, meus irmãos, em que a igreja celebra o batismo de Jesus, nos faz lembrar essa grande alegria de pertencer a este corpo místico.
quando o Papa lembra que ninguém se salva sozinho, porque nós somos responsáveis um pelo outro. E se tem alguém que está distante da graça de Deus, está afastado da igreja, é de responsabilidade nossa ir atrás e procurar e curar as feridas, muito mais do que falar, mas procurar ouvir e, acima de tudo, acolher as suas dores, angústias, frustrações, decepções, mágoas, traumas e tantas outras coisas que afastam as pessoas de Deus, afastam as pessoas da igreja, talvez através das nossas vaidades, soberbas, interesses. Isso não pode. Nós devemos seguir unidos, devemos ser membros deste corpo, defendendo e zelando pela unidade, pela fraternidade, pela caridade, para que todos se sintam amados e respeitados. Esta é a vida do cristão, esta é a vida da igreja, dos filhos amados do Pai, né? Nós somos filhos amados de Deus. Por Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Pelo batismo, a igreja nos une a este sacerdócio de Jesus Cristo, sacerdócio por excelência de nosso Senhor Jesus Cristo. Que neste domingo do batismo do Senhor procuremos viver cada vez mais a força de santidade que provém por este sacramento, que é imposto à igreja, é oferecido aos cristãos através dos nossos ministros ordenados, os diáconos, os padres, nossos bispos, pastores da igreja. As nossas orações no dia de hoje é pelos nossos padrinhos de batismo, de consagração, aqueles que nos primeiros dias de vida, os primeiros meses, anos de nossas vidas, assumiram por nós esta bandeira, renunciar o mal e crer na igreja e defender a fé da igreja, aquilo que nos foi oferecido. Então, que Deus te abençoe, que a força santificadora do sacramento do batismo santifique o teu coração, te converta todos os dias e te salve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.